Existe uma verdade que os fiéis não admitem no culto de domingo, e ela está destruindo almas em silêncio. Vamos expor isso hoje. Eles oram, eles jejuam, eles adoram a Deus com fervor. Mas quando as luzes se apagam e o silêncio da noite chega, a luxúria sussurra o nome deles. E eu não estou falando dos ateus, dos rebeldes ou daqueles que vivem longe de Deus. Estou falando dos fiéis, daqueles que se emocionam durante o louvor, que servem na igreja em silêncio, que citam as Escrituras com as mãos trêmulas e que, mesmo assim, se encontram presos em fantasias sobre as quais nunca ousariam falar. Talvez você tenha aprendido que a luxúria é uma batalha apenas para os fracos na fé, para os iniciantes. Mas a verdade que ninguém conta é que a luxúria não se interessa por corações que já estão distantes. Ela não perde tempo batendo na porta dos que não creem. Em vez disso, ela entra livremente e com assustadora familiaridade na casa dos escolhidos. Deixe-me fazer uma pergunta desconfortável. Você já esteve em um momento de adoração, com uma parte do seu coração entregue a Deus, enquanto outra parte queimava com pensamentos que você nunca teria coragem de admitir em voz alta? Esse conflito, esse fogo invisível que arde por dentro, é muito mais comum do que você imagina. E hoje nós vamos falar sobre isso, porque ignorar essa luta não a faz desaparecer. Pelo contrário, apenas a torna mais forte na escuridão do segredo. Sim, essa conversa será direta, bíblica e, para alguns, desconfortável. Mas ela também será libertadora. Se você já lutou em silêncio, continue ouvindo. E se você acha que nunca lutou, talvez seja a hora de se perguntar por que esse inimigo se esconde tão bem dentro de você. Respire fundo. Esta pode ser a conversa pela qual você tem orado, mesmo sem saber. Você pode pensar que isso é um sinal de fraqueza espiritual, mas a verdade é muito mais desconfortável. A luxúria não bate à porta dos que não têm fé. Ela já tem a chave da casa dos escolhidos. E se ela entra, é porque usa uma porta que nós mesmos deixamos aberta. Que porta é essa? Essa porta secreta que a luxúria usa não é a incredulidade, mas a desordem do nosso desejo. Precisamos entender, antes de tudo, que a luxúria é muito mais do que apenas o ato sexual. Ela é o desejo desordenado, é o anseio profundo por aquilo que é proibido. É a vontade de possuir algo ou alguém pelo simples prazer que isso pode te proporcionar, ignorando todas as consequências. E esse desejo não começa no seu corpo. Ele não nasce nas suas mãos ou nos seus olhos. Ele nasce na sua mente. Muito antes de se tornar um hábito viciante, ele foi apenas um pensamento. Um único pensamento que você decidiu entreter em vez de rejeitar. A Bíblia descreve esse processo de forma assustadoramente precisa. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, lemos o seguinte: Cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pela sua própria cobiça. Então a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Perceba a linguagem usada aqui. É uma linguagem de sedução, de gestação. Primeiro, você é atraído e enganado. Depois, o desejo concebe, como em uma gravidez. E só então, ele dá à luz o pecado. Isso não é uma queda repentina, é uma sedução lenta, um processo gradual. E é exatamente por isso que tantos crentes fiéis não percebem o que está acontecendo. Você não cai em luxúria porque é espiritualmente fraco da noite para o dia. Você cai em luxúria porque se acostumou com pequenos compromissos. Começou com um simples olhar que se prolongou demais. Depois, esse olhar se transformou em imaginação. A imaginação pediu para voltar mais uma vez, e outra, até que um dia, a linha que separava a tentação da participação simplesmente desapareceu. Você não a cruzou. Ela se apagou lentamente sob os seus pés. Não foi uma queda abrupta. Foi uma sedução lenta. E é por isso que tantos não a veem acontecer. Mas aqui está o paradoxo que ninguém tem coragem de ensinar.
É possível amar a Deus com fervor e ainda assim ser prisioneiro dessa guerra. Alguns dos maiores heróis da fé provam isso. Aqui está a verdade que pode começar a te libertar hoje. Você pode amar a Deus de todo o coração e ainda assim lutar ferozmente contra a luxúria. Ter essa batalha dentro de você não torna a sua fé falsa. Pelo contrário, apenas torna a sua guerra dolorosamente real. Se você duvida disso, olhe para as Escrituras. Olhe para os gigantes da fé. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele escreveu salmos que até hoje são o refúgio para almas aflitas. E, no entanto, esse mesmo homem cedeu a um olhar, cometeu adultério com Batseba e, para encobrir seu pecado, arquitetou um assassinato. Seu filho Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Nações inteiras viajavam para ouvir sua sabedoria e Deus lhe deu uma paz e prosperidade sem precedentes. Contudo, seu coração foi desviado por centenas de mulheres estrangeiras e o pecado sexual o levou a uma idolatria que resultou no colapso espiritual de Israel. E o que dizer de Sansão? Ele foi capacitado pelo Espírito de Deus de uma forma espetacular. Tinha uma força sobrenatural, um chamado divino para libertar seu povo. Mas repetidamente, ele caiu nas mãos de mulheres que não temiam a Deus, entregando seu segredo e seu propósito por um prazer momentâneo que o levou à cegueira, à humilhação e à morte. Preste muita atenção. Estas não eram pessoas mornas na fé. Não eram crentes de fim de semana. Eles eram ungidos, escolhidos, homens que viram o poder de Deus de perto. E ainda assim, a luxúria os derrubou. Ela os encontrou em seus palácios, em seus momentos de glória, em meio à sua sabedoria e força. Eles não eram mornos na fé. Eram homens poderosos, e mesmo assim, a luxúria os derrubou. Por quê? Porque a luxúria não se intimida com seu título, com seus anos de ministério ou com a quantidade de versículos que você memorizou. Ela só responde a uma única ordem. E o mais chocante é que essa ordem não é lute, mas sim outra palavra. A palavra, a única ordem que a luxúria realmente teme, foi dita pelo apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, ele não nos dá uma sugestão. Ele nos dá um comando de emergência. Ele diz, fugir da imoralidade sexual. Ele não disse, resista a ela. Ele não disse, debata com ela. Ele não disse, jejue por 3 dias e depois volte para perto dela para testar sua força. Ele disse, corra, fuja para salvar sua vida. Por quê? Porque a luxúria é como o fogo. Você não luta contra um incêndio abraçando as chamas. Você não mede sua força vendo o quão perto do fogo consegue chegar sem se queimar. Você cria distância. Você coloca o máximo de espaço possível entre você e a chama. E, no entanto, tantos crentes fazem exatamente o oposto. Eles tentam viver o mais perto possível do fogo, na esperança de não se queimarem. Eles mantêm certos aplicativos no celular, só por via das dúvidas. Eles seguem certas pessoas nas redes sociais, dizendo a si mesmos que não tem problema. Eles assistem só um pouquinho daquele filme ou daquela série, acreditando que podem controlar o impacto. Mas deixe-me perguntar com toda a honestidade. Se você sabe que algo queima, por que continua tocando? Vamos ser brutalmente honestos. A luxúria prospera em 3 ambientes específicos: solidão, segredo e ego. Ela cresce quando você se sente sozinho e incompreendido. Ela se fortalece na escuridão do segredo, onde ninguém pode ver. E ela é alimentada pelo seu ego, por aquela voz mentirosa que sussurra: eu sou forte o suficiente, eu consigo lidar com isso, não é tão grave assim. Você diz isso a si mesmo até o dia em que percebe que não é mais você que está no controle. É ela. E aqui está a parte mais perigosa de todas. Quando a luxúria se torna familiar, a voz da convicção se torna silenciosa. A culpa que você sentia no início começa a diminuir. E isso não acontece porque o pecado se tornou menor, mas porque seu coração se acostumou a ignorar o sussurro do Espírito Santo.
Você parou de confessar e começou a justificar. Você parou de correr para Deus e começou a se esconder dele, mesmo enquanto continuava a servi-lo na igreja. Isso soa familiar? Essa é a armadilha. E no início, ela não parece uma armadilha. Parece prazer, parece conforto, parece uma fuga da pressão do dia a dia. Mas, na verdade, é a escravidão espiritual vestida com a fantasia da liberdade. Continuamos tocando naquilo que sabemos que queima, acreditando que uma hora nossa pele ficará resistente, mas não vai. E quando o prazer se torna familiar, algo perigoso acontece. A voz da convicção se torna silenciosa. O problema é que a luxúria nunca vai satisfazer a necessidade que ela promete suprir, porque ela está tentando preencher um vazio que não foi feito para ela. Deixe-me falar de forma clara e direta. A luxúria nunca irá satisfazer a necessidade que ela promete suprir. Ela nunca preencherá o vazio. Ela nunca trará a paz que você procura. Sabe por quê? Porque a sua alma nunca foi projetada para ser preenchida por fantasias, por pixels numa tela ou pela sensação de poder sobre outra pessoa. Sua alma foi projetada para ser preenchida por uma pessoa. Jesus não é apenas o seu salvador do pecado. Ele é a satisfação que o seu coração continua procurando nos lugares errados. É por isso que essa luta não se vence com mais esforço. Você não precisa tentar com mais força. Você precisa se render mais profundamente. Isso não é sobre modificar seu comportamento. É sobre restaurar sua alma. Se você está aqui ouvindo isso, carregando o peso da culpa, da vergonha e do silêncio, saiba de uma coisa: você não está sozinho. E você não está desqualificado. Você está sendo convidado, não para uma performance religiosa, mas para um processo de cura. Se você quer ser livre, precisa parar de gerenciar o seu pecado e começar a matá-lo de fome. E isso significa remover o acesso. Significa confessar a alguém que anda com Deus. Significa substituir a tentação pela verdade, todos os dias. Deixe-me perguntar: quando foi a última vez que você foi completamente honesto com Deus sobre o seu desejo? Não apenas um "Senhor, me perdoe", mas um "Deus, é isto que eu estou desejando, é esta a minha fantasia, e eu não quero mais isso na minha vida." Deus não sente nojo da sua batalha. Ele está esperando para te encontrar no meio dela. Mas ele não pode curar aquilo que você finge que não está quebrado. Você não pode derrotar aquilo que você continua a romantizar. E essa é a verdade para muitos. A luxúria não é apenas um pecado no qual eles caíram. É uma fantasia que eles ainda protegem. É o momento secreto do dia onde eles se sentem vivos, a fuga da pressão, a recompensa privada quando tudo parece pesado. Mas guarde esta verdade: qualquer prazer que exige segredo sempre termina em escravidão. A razão pela qual tantos crentes fiéis permanecem presos é porque, no fundo, eles ainda estão convencidos de que não é tão sério assim. Mas Jesus não pensava dessa forma. Em Mateus, capítulo 5, versículo 28, ele diz: "Eu, porém, lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela." Pare por um momento aqui. Jesus não diminui o padrão. Ele o eleva. Ele não condena apenas o ato físico. Ele vai direto à raiz, à nossa imaginação. Por quê? Porque a guerra não é travada no seu corpo. Ela é travada nos seus pensamentos. E aquilo que você permite viver em sua mente, um dia, criará pernas e andará em suas ações. Você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de um coração curado. E a cura não começa com performance, mas com uma honestidade brutal. O problema é que muitos romantizam essa prisão, protegendo-a como uma fuga secreta. Mas Jesus não trata esse assunto com leveza. Na verdade, ele eleva o padrão a um nível que expõe a verdadeira arena da batalha. A guerra é travada na sua mente, mas a vitória começa com uma ação prática. Se você quer quebrar o domínio da luxúria em sua vida, não comece com força de vontade. Comece com exposição.
Aqui estão os 3 passos estratégicos para a sua liberdade. Passo número 1. Traga para a luz. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 11: Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas. A luxúria cresce no solo fértil do segredo. Ela se alimenta da sua vergonha e do seu silêncio, mas ela morre quando é exposta à luz. E isso não significa apenas contar para Deus em uma oração rápida. Ele já sabe. Significa convidar para a sua guerra uma pessoa que teme a Deus, alguém em quem você confia, alguém maduro na fé, que não vai apenas te dar um tapinha nas costas e dizer que entende, mas que vai lutar com você, orar por você e te cobrar. Sim, é humilhante, mas é um ato santo. O inimigo perde seu maior poder sobre você no momento em que você quebra o silêncio. Passo número 2. Remova os gatilhos. Isso exige uma atitude radical. Pode significar deletar aplicativos do seu celular agora mesmo. Pode significar deixar de seguir certas pessoas e bloquear o acesso a elas. Pode significar evitar certos ambientes, filmes ou conversas. Você pode pensar: mas isso não é extremo demais? Talvez. Mas Jesus foi ainda mais extremo. Em Mateus capítulo 5, versículo 29, ele disse: Se o seu olho direito o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Não, ele não estava promovendo a automutilação. Ele estava ensinando um princípio de amputação espiritual. Não trate com leveza aquilo que Deus leva a sério. Se um aplicativo te faz cair, ele não vale a sua paz. Se uma amizade te leva para o pecado, ela não vale a sua alma. Pare de negociar com aquilo que está te escravizando. A liberdade exige sacrifícios. E o passo número 3. Preencha o espaço vazio com a verdade. Este passo é crucial. Se tudo o que você fizer for remover o pecado, mas não o substituir por vida, você criará um vácuo, e a escuridão voltará com ainda mais força. O salmista escreveu no Salmo 119, versículo 11: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso não é uma sugestão poética, é uma estratégia de sobrevivência. Comece a alimentar sua alma com a palavra de Deus todos os dias, mesmo quando não sentir nada, mesmo quando parecer apenas leitura. Faça-o. Porque a verdade funciona silenciosamente. Ela renova sua mente como a água que, gota a gota, molda uma pedra, lenta, constante e poderosamente. Não leia apenas para terminar um capítulo. Leia para ser preenchido. Peça ao Espírito Santo para te mostrar algo novo, para fortalecer seu espírito. Lembre-se, a luxúria muitas vezes não é sobre paixão, é sobre dor. Muitos são viciados nela não porque são excessivamente sexuais, mas porque estão profundamente feridos. Solidão, rejeição, insegurança. A luxúria parece um concerto rápido para um coração que sangra em silêncio. Mas Jesus não veio apenas para te limpar. Ele veio para te curar. Ele veio para curar os de coração quebrantado e proclamar liberdade aos cativos. Isso inclui você. Você que vive deletando e reinstalando o aplicativo. Você que chora depois de cair de novo. Você que está cansado de fingir que está tudo bem. Você não precisa de um filtro melhor. Você precisa de um coração curado. Você não precisa de mais vergonha. Você precisa de mais graça. Jesus não morreu para que você pudesse gerenciar seu pecado. Ele morreu para que você pudesse andar em liberdade. Essas correntes não caem suavemente. Elas se partem com violência. E quando isso acontece, você respira diferente. Mas talvez você ainda guarde uma última porta trancada, acreditando que a liberdade é para os outros. Deixe-me contar uma história sobre um homem que tinha um cômodo secreto em sua casa. Havia um homem que tinha um cômodo secreto em sua casa. Dentro dele, ele guardava tudo o que não queria que os outros vissem. Objetos de seu vício, memórias, fantasias. Ele mantinha a porta trancada, as luzes apagadas e as cortinas fechadas.
Por fora, ele servia a Deus, amava sua família e parecia estar tudo bem. Mas aquele cômodo secreto, ele o possuía. Um dia, exausto, ele se ajoelhou e orou: Deus, eu te dou a minha casa inteira. E ouviu uma resposta em seu espírito: então começaremos pelo cômodo que você tem escondido de mim. O homem tremeu, mas ele se levantou, caminhou até a porta e a abriu. E quando a luz do sol invadiu o quarto escuro, tudo aquilo que antes tinha tanto poder sobre ele pareceu se transformar em pó. Ele não precisava de mais força. Ele precisava de mais rendição. Qual é o seu cômodo secreto? Que parte da sua vida você ainda acredita que Deus não consegue lhe dar? Deixe essa mentira morrer hoje. Ele não tem medo da sua escuridão. Ele quer brilhar através dela. O problema é a tensão em que tantos vivem. Oram por liberdade, mas mantêm uma gaveta para a luxúria, só por precaução. Choram no altar, mas mantêm uma conta secreta que ninguém conhece. Dizem que estão prontos para mudar, mas não apagam aquela conversa que ainda esperam que se transforme em algo pecaminoso. Mas ouça bem, você não pode curar o que se recusa a matar. E você não pode matar aquilo que continua a alimentar. O Espírito de Deus não está no negócio de polir comportamentos. Ele está no negócio da ressurreição. Ele não quer te tornar uma versão melhor de si mesmo. Ele quer te fazer novo. E isso começa com a rendição total e sem edições. É aqui que a graça entra. A graça não é uma desculpa para pecar. A graça é o poder para vencer o pecado. Romanos 6 nos diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a graça não apenas perdoa, ela nos ensina. Ela nos ensina a dizer não às paixões mundanas. Se você não está aprendendo a dizer não, talvez não seja na graça que você está confiando, mas na culpa. A culpa te mantém em ciclos. A graça os quebra. O maior truque do inimigo é te fazer acreditar que você é o único que passa por isso, para que ele possa te isolar. E uma vez isolado, ele pode te controlar. Mas no momento em que você expõe sua luta, ela perde o poder. A maior arma do inimigo é o seu silêncio. Portanto, entenda quem você é. A luxúria é um fardo, mas não é a sua identidade. Você não é programado assim. Você não foi longe demais. Você é alguém que Deus escolheu. Alguém por quem Jesus morreu. Alguém que o Espírito Santo quer capacitar. A convicção que você sente não é para te condenar. É a prova de que seu coração ainda está vivo. Então, não o anestesie. Incline-se para essa dor e deixe que ela seja o início da sua transformação. Convido você a fazer isso agora mesmo. Fale com Deus com uma honestidade brutal. Diga a Ele: Deus, estou cansado, estou preso. Eu continuo voltando para isso, mas eu quero a Ti mais do que quero isso. Ele se move ao som da rendição. Você não está sozinho nesta batalha, mas você precisa decidir se continuará como um escravo no silêncio ou se tornará um guerreiro na graça. Então, eu te pergunto agora, você está pronto para parar de se esconder? Se sim, diga isso em voz alta para Deus, onde quer que você esteja. Eu quero ser livre. Se você disse isso com sinceridade, este não é o fim da sua história, é o começo de uma nova. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo.